Terminou agora há pouco o debate da Bandeirantes e finalmente vai começar de fato o segundo turno. Foi um debate que teve momentos distintos. No primeiro bloco, Lula foi bem e Bolsonaro foi mal. Já no último bloco, o terceiro, Bolsonaro foi bem e Lula foi mal no terceiro bloco, principalmente ali se embananando com o tempo. Vejo que esse debate teve como saldo um empate entre os dois, mas na sua opinião, quem foi melhor? Lula, Bolsonaro? Quais foram os pontos que mais chamaram a atenção na participação de Lula e de Bolsonaro? Deixe seu like se você gostou e, claro, se inscreva no canal. E agora, pessoal, vai começar o segundo turno, porque o debate da Bandeirantes, ele mobilizou muitas pessoas. Foi o evento político mais visto na história do YouTube. E o formato que a Bandeirantes apresentou foi um formato excelente. Justamente o formato que nós falávamos antes mesmo dos debates de primeiro turno, que tinha toda aquela discussão, Lula vai participar do debate, não vai, nós falávamos do formato engessado, tem que fazer igual foi feito em 2020 entre o Guilherme Boulos e o Bruno Covas no segundo turno da Prefeitura de São Paulo. E foi exatamente esse formato. Esse formato dá muito mais liberdade entre os candidatos, como ocorreu tanto no primeiro como no segundo bloco. A pauta dos costumes não foi muito explorada por Bolsonaro e não foi para o pântano dos ataques abaixo da linha da cintura. Claro, nós tivemos ataques entre os dois candidatos, obviamente, né? E esse debate, pelo fato de ocorrer 2 semanas antes do primeiro turno, vai ter um bom tempo ainda para repercutir, diferentemente do debate da Globo, que ocorre às vésperas do segundo turno, né, da votação, então não tem muito como repercutir, porque é logo em seguida a gente já tem que ir lá votar. E como eu falei no início, nós tivemos blocos muito distintos. No primeiro bloco, Lula foi muito bem. Ele conseguiu começar perguntando e pautou logo o debate com a pandemia, que é o principal calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Isso foi identificado pela campanha do Lula, que o Bolsonaro vai mal, vai pior quando o assunto é a pandemia. E o Lula conseguiu pressionar também o Bolsonaro a respeito das universidades. Lula perguntou para o Bolsonaro quantas universidades ele fez e conseguiu deixar Bolsonaro nervoso. Lula se mostrou muito desenvolto, andando em torno do palco no primeiro bloco, tanto que o Bolsonaro nem conseguia olhar nos olhos do Lula. E o presidente ficou nervoso, escorregando, falando que as pessoas que estavam com o Lula lá no Rio de Janeiro eram criminosos. E o Lula respondeu muito bem, dizendo que não eram criminosos, que ele pode entrar no Morro do Alemão ou qualquer outro lugar, porque ele é muito bem recebido. E também conseguiu associar Bolsonaro com pautas que são espinhosas para Bolsonaro, principalmente a milícia. Mas Lula errou ao não ter citado nominalmente o capitão Adriano da Nóbrega e principalmente toda a história da irmã do Adriano da Nóbrega, que falou que a cabeça do irmão estava a prêmio no Palácio do Planalto. Para entender essa história, link aqui no card, para que você entenda melhor essa história do capitão Adriano. Mas talvez Lula não queira, não quis entrar nesse assunto aí para não levar para o pântano da baixaria. Agora, o assunto mais espinhoso para Lula, obviamente, foi o assunto da corrupção. E aí Bolsonaro, no terceiro bloco, que iniciou as perguntas, começou a falar sobre o Petrolão. E Lula foi muito mal nas respostas, na minha opinião. Lula se perdeu no tempo, consumiu uma parte enorme do tempo, interrompeu o Bolsonaro e mostrou o nervosismo. Tanto que o Bolsonaro, no final, ficou ali com 7 minutos para falar. E o Bolsonaro, claro, como ele não tem muito conhecimento, obviamente, perdeu tempo falando sobre Venezuela, assuntos assim, sem muita importância para o momento. Ele poderia ter atacado mais, não soube usar o tempo que ele tinha. E Lula respondeu mal as perguntas. Então a campanha precisa recalcular as respostas do Lula. O que o Lula poderia ter feito era simplesmente naturalizar ao máximo possível a questão do Petrolão. Ele poderia ter falado como que a corrupção é algo de governo. Fala assim, olha, Bolsonaro, como eu já falei, houve corrupção na Petrobras, o pessoal devolveu o dinheiro, eu já falei isso. Só que corrupção é algo que todo governo está suscetível. Governo, prefeitura, estado, governadores e também presidente. Eu tive problemas na Petrobras, você teve problema no MEC, com barra de ouro, ministro preso. Então esse é um assunto assim que todo governo está suscetível. Mas qual que é a sua proposta para a fome?
você não tem proposta para fome. Então o Lula deveria ter adotado essa postura, naturalizado, o que não fez. E aí ele conseguiu cair na provocação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele foi treinado para provocar o Lula e no terceiro bloco o Bolsonaro conseguiu provocar o Lula. Só que na sua opinião, vendo tudo isso, quem que você acha que se saiu melhor? Isso vai ter algum impacto daqui pra frente nas pesquisas? Coloque nos comentários e claro, se inscreva no canal. E o Bolsonaro, ele estava visivelmente treinado. Como nós falamos que ele estaria treinado. Alguns veículos de imprensa, como a Thaís Oyama, inclusive na transmissão da UOL, falou que o Bolsonaro não estava treinado. Um erro, claro que ele estava. Tanto que ele estava parado, o tom de voz dele foi o mesmo em todo o debate, como já havia sido anunciado pela própria imprensa, que o Bolsonaro ele estava sendo treinado pelo Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, para tomar cuidado até com o tom de voz. E ele iria ficar imputando acusações no Lula e fazendo provocações, que o Lula poderia cair ou não. Em algumas dessas provocações o Lula caiu. Só que o Bolsonaro, no primeiro bloco, o treinamento engessou. Tanto que ele não estava com tanta desenvoltura, ele estava preso àquele personagem, ele estava com medo de falar alguma coisa e poder ali dar uma escorregada. Só que a partir do terceiro bloco, possivelmente a campanha do Bolsonaro falou que os trackings, que são as pesquisas qualitativas e de assuntos mais comentados na internet, devem ter trazido alguma informação para ele e ele conseguiu simplesmente sair um pouco daquela figura, daquela imagem mais engessada e partiu para o ataque contra o Lula. Agora, quando o Lula deu ao Bolsonaro 6 minutos praticamente para falar sozinho, Bolsonaro desperdiçou o seu tempo falando sobre a Venezuela. E aquilo que nós falamos no vídeo das 8 horas da noite, no horário do debate, aparentemente se confirmou, pessoal. Claro que eu sei que muitos não viram o vídeo por conta do próprio debate, mas eu vou deixar o link aqui no card. E nesse vídeo eu levantei a possibilidade de que aquela história que o Bolsonaro falou, que pintou um clima dele com as meninas venezuelanas, essa parte do pintou o clima era uma mentira do Bolsonaro, isso não aconteceu. Que ele estava usando essa história para se promover politicamente para conseguir votos. Primeiro, para passar uma imagem de viril, que mesmo pessoas com meninas com menos de 18 anos se sentiam atraídas por ele. Tá? E isso, pessoal, para ser muito sincero, cola com algumas pessoas da extrema direita. Quem diria Rodrigo Duterte, que falou nas Filipinas que ele forçou uma situação mais íntima com uma empregada. E aconteceu algo semelhante com o Romeu Zema em Belo Horizonte, em Minas Gerais, quando começou a ventilar um caso que ele teve com uma pessoa menos de 18 e ele conseguiu decolar nas pesquisas de intenção de votos em 2018. Então assim, mas eu trago todos os detalhes aqui no card nesse vídeo que eu fiz um pouco mais cedo. E o que o Bolsonaro ele quis com essa história? Como o Bolsonaro não pode tocar na pauta econômica, como nós vimos, porque os indicadores econômicos do governo dele são indicadores péssimos, ele vai tentar jogar com medo. Só que a pauta dos costumes não é uma pauta que gera mais votos para o Bolsonaro. Ela serve para distrair o Lula da pauta da economia. Mas quem é sensibilizado pela pauta dos costumes já foi. Então o que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer usar o episódio lá das meninas da Venezuela para falar o seguinte: é isso que vai virar o Brasil em caso de vitória do Lula. E naquele longo período que ele ficou falando sobre Venezuela, porque ele não tem mais o que falar, ele mostrou que essa vai ser a estratégia dele daqui para frente. Tá? Utilizar esses pontos da Venezuela para amedrontar a população. Então aquela percepção que nós tivemos com o vídeo das 8 horas se mostrou aparentemente acertada. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E agora, né, a expectativa é que haja algum tipo de movimentação nas pesquisas de intenção de votos. Porque até esse momento as pesquisas estavam muito estáveis e as próprias campanhas estavam apostando justamente agora nos debates para ter algum tipo de movimentação. Claro que a gente não vai ter grandes movimentações, pessoal, isso é óbvio, porque o voto já está muito consolidado, mas pelo fato da distância do Lula para o Bolsonaro ser uma distância pequena, aproximadamente 5%, então qualquer tipo de alteração já provoca um impacto muito grande. E é como nós estamos falando desde o final do primeiro turno. A chance de Lula vencer é grande porque ele terminou na frente, falta apenas 1,5% dos votos para ele ser o futuro presidente da República, mas Bolsonaro tende a apertar. Vai ser uma vitória suada, vai ser o resultado mais apertado desde a vitória de Dilma para cima de Aécio. Talvez seja tão apertado quanto foi aquela disputa. Mas qual é a sua opinião? Coloque nos comentários.